Olha só que coisa legal essa obra. E eu quero te contar uma história que eu intitulei de O Medroso. Ainda tem a ver com aquele assunto que a gente estava falando sobre, né, firmar a identidade dos filhos. E eu queria poder fazer esse vídeo hoje aqui para te contar essa história, que é uma história muito interessante que aconteceu com meu filho quando ele tinha 4 anos de idade. E eu acho que é muito interessante e vai combinar, ainda vai servir para te inspirar a usar uma linguagem positiva a respeito da identidade dos teus filhos. Então, meu filho tinha 4 anos e nós estávamos junto com outras pessoas passando nessa rua. Não me lembro direito o que nós íamos fazer, provavelmente nós estávamos indo para a praia. E quando a gente chegou perto dessa obra aqui, e essa obra lembra muito aquela obra do filme, aquela cabeça que tinha no filme Uma Noite no Museu, e que a figura do personagem dizia, quando chegava a noite e todas as coisas do museu criavam vida, ele dizia: bobão, me dá um chicletão. Então a gente apelidou cada vez que a gente chega aqui, a gente vê essa cara aqui, a gente chama ele de bobão chicletão. E o meu filho já chamava essa cabeça assim de bobão chicletão, sempre chamou. Então nós vínhamos, né, caminhando aqui, e esse grupo de pessoas que estavam conosco disse o seguinte: vai lá e coloca a mão na boca dele, assim, né? Vai lá e coloca a mão na boca dele. Só que quando ele chegou perto daqui da obra, alguma pessoa deu um grito e ele se assustou. E essa pessoa disse: é um medroso mesmo, né? Sem querer, sem intenção de magoar, obviamente, né? Então ele veio para mim e ele olhou para o bobão chicletão e disse assim: o bobão chicletão é um medroso, né, mãe? Aquilo me surpreendeu muito, porque eu fiquei chocada, porque eu não uso palavras desse gênero com ele, nunca chamei ele de covarde, nem de medroso, nem coisas assim. Pelo contrário, sempre chamei ele de valente, de corajoso. Então ele estava tão seguro da verdade que a gente fala, né, para ele a respeito de quem ele é, que em nenhum momento ele pensou que aquela pessoa estivesse falando dele. Olha que interessante. E ele associou aquela palavra medroso ao bobão chicletão e não a ele, porque ele sabia bem quem ele era. Então eu queria deixar essa palavra assim para tu meditar, para tu refletir, que assim, como é importante o que uma mãe e um pai dizem a respeito de um filho, que pode vir tantas coisas ao redor, a vida, amiguinhos, familiares, enfim, tanta coisa, né, vai vir negativa. Você sabe como é que a vida às vezes nos machuca, né, a respeito da opinião, né, de opinião a nosso respeito. Eu quero te encorajar que a verdade que você fala em casa para o seu filho é a verdade absoluta para ele. Pode o mundo todo ao redor dizer outra coisa, ele sabe bem quem ele é. Então eu queria te deixar essa lembrança, assim, ó, quando se um dia tu passar por aqui, ou tu pensar nessa história, que isso te traga como uma memória, né? Essa história do bobão chicletão. O bobão chicletão é medroso. Alguém deu uma palavra negativa e obviamente nunca seria para ele, porque ele não conhecia essa palavra, né? Ele sabia desde que ele nasceu, ele ouve corajoso, valente. Então, mesmo que o mundo dissesse o contrário, ele sabia quem ele era, tá bom? Queria deixar essa história, é uma história muito emocionante para mim, para minha família. Sempre que eu tenho oportunidade eu conto ela. Tá bem? Mas eu queria dividir com vocês, é uma coisa especial para nós, mas eu queria dividir porque eu sei que isso pode te ajudar, né, na formação da identidade dos teus filhos e da tua também, né? Não importa o que as pessoas disserem a teu respeito, medrosa, você não é corajosa, não importa, faz como uma criança, né, tão inocente que não consegue às vezes nem perceber, está tão focada na verdade a seu respeito, do que Deus diz a seu respeito, que o que as outras pessoas pensam não importa, tá bom? Beijo no teu coração, tchau, tchau.